Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração, enquanto não chegar. E para impulsionar toda as provocações para mim, eu gostaria de chamar o doutor. Ele diz que ele não quer chamar de doutor, mas faz parte da vida, os rótulos também. Doutor Fernando Merloto, do Ministério Público Federal, seja bem-vindo, está aqui conosco, pode ser. E também, claro, como as nossas causas valem mais que a nossa vida, vamos também chamar o professor, doutor, padre Sandoval Alves Rocha, doutor em Ciências Sociais pela PUC, teólogo, professor da Unicinos e também coordenador do Fórum das Águas. Seja bem-vindo conosco, Sandoval, será um prazer. Para nós e para as meninas, para os meninos e meninas que não se identificam nem com menina nem com menina, para todos aqueles que estão e aquelas e todos aqui, vamos então partilhar e beber desse saber aqui com eles. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quase estamos cheios, viu? Eu estava hoje com a família hoje cedo passeando e transferiram o feriado, né, do EPF dia 5 para hoje. Aí depois eu fui olhar na agenda e falei, Jesus, tem o evento da Cartas. Fiquei com o Tiago Alfonso até lembrei, corri para cá. Mas eu sei que é muita coisa, né? Mas estou feliz de estar aqui com vocês, né, discutir esses temas tão complexos, né? Só para alertar, eu falo demais, então vocês têm que me tesourar aí. Não sei quanto que eu falo, uns 10, 15 minutinhos. Quanto tempo? Tá bom, vou fazendo. Na verdade, eu queria muito que fosse, apesar de estar aqui em cima, né? Mas que fosse tipo uma roda, né? De conversa, um bate-papo. Que todo mundo aqui, pelo menos olhando, boa parte que eu conheço, tem tanto conhecimento e experiência quanto eu, né? Então, assim, cada um pouquinho mais na sua área, mas a gente fazendo essa troca de saberes, de conhecimento. E aí eu começo com a primeira provocação, né? Por que eu falo que eu não gosto que me chamem de doutor? Eu já nunca gostei, mas aí eu aprendi que tem uma tal de justiça restaurativa, que é um novo modelo de justiça. Dentro da justiça restaurativa tem um princípio chamado horizontalidade. E aí, horizontalidade, todo mundo se trata pelo mesmo nome. Eu fiz um curso com o Tribunal Regional da Primeira Região, que é desembargador, juiz. É claro que ainda é meio que a gente quer, mas e servidores. Todo mundo se chamava por você pelo nome. Olha que um desembargador, que já é mais ainda assim do que promotor, procurador e tal. Eu fiquei encantado, falei, é isso aqui que eu quero, né? Por quê? Porque às vezes você esconde muitas vezes a falta de uma razão, de uma decisão, né? A falta de uma competência atrás de um nome, né? De um doutor, atrás de uma palavra difícil. Hoje também tem um movimento dentro do direito, eu tento fazer isso, né? Eu falo para o meu gabinete, as minhas peças têm que ser entendidas por uma pessoa pelo menos com ensino médio. A pessoa com ensino médio tem que saber ler minha peça e entender. Porque eu não escrevo para o cara da universidade, né? Eu tenho que escrever. Apesar de eu querer fazer com que, quando eu entro na justiça, aquela causa seja ganha, né? E assim deveria ser uma sentença do juiz. Às vezes o cara é condenado e ele não sabe o que está escrito ali. Não é verdade? Tipo assim, tem uma decisão de condenação dele, ele não sabe o que está escrito. E aí tem todo esse, né, tem o direito achado na rua, tem vários movimentos que estão acontecendo para sair das casinhas, né? E aí, então, pegando só essa primeira provocação, a segunda, vocês falaram do Pedro Casaldáliga, né? Aí eu lembrei,
WhatsApp do pessoal lá, olha, tem uma lancha entrando, não sei o quê, começou desse jeito, como tantos outros casos que a gente recebe quase todo o tempo. E a gente começou a atuar. Bom, eu não vou contar toda a história aqui, né? Tem muita coisa ainda que precisa avançar, investigações e tudo mais. Eu sei que justamente no dia 8 ou 9, eu estava numa dúvida grande do que fazer. Porque tinha a história da polícia, que eram os traficantes que estavam lá, e estavam matando os traficantes, e não sei o quê. Ao mesmo tempo eu conheci uma parte do pessoal que estava lá. E eu pedi para o Papai do Céu, ajuda também, né? Tentando resolver isso e tal. Aí a minha esposa falou assim, olha, Fernando, eu já ouvi uma frase que fala assim, eu não sabia, né? Na dúvida, fique do lado dos pobres. Mas não sabia de quem era, né? Ela falou isso, aí eu fui pesquisar e isso me mandaram um cardzinho dele. Era dia 9 já, por isso que eu lembrei. Ele tinha acabado de morrer. E era a casa dele, né? Pedro Casadado. Aí eu falei, pronto, essa foi a minha resposta, assim. Eu tinha que decidir o que fazer, que partido que eu ia tomar, né? Eu falei, não, agora vou até o fim, vou tentar fazer o que der para, né? Sim. Porque você tem dúvidas de onde entrar, né? A gente já estava conversando aqui um pouco antes de eu chegar assim. É tudo muito delicado. Você vai fazer ocupações urbanas. Você não sabe onde você está pisando, né? Quem você está falando, quem você não está, né? Quem é quem não é, não sei o quê. E às vezes mas enfim. Então a gente sempre caminha nessa casca de ovo ali. Eu sei que nisso, aí eu decidi, fomos atrás e consegui o Conselho de Direitos Humanos para lá e tal. Então, e aí veio a música, né? Nossas causas valem mais que a nossa vida. Eu sei que no momento lá eu tive que entrar no Rio também, sozinho lá com os indígenas e tal. Toda a parada de polícia que tinha lá, os caras não entraram, sabe? Um negócio sinistro, assim. Mais pra frente, uma hora as coisas aparecem. Mas foi meio que pensando nisso, né? Pensando que, né, na dúvida fica lá dos pobres, né? Não, o que eu estou fazendo aqui vale mais do que minha vida, né? O que pode, não sei o quê. Então eu já começo falando isso porque eu acho que todas nós aqui passamos por isso, né? Quando você lida com questões sociais, lá na ponta, né? É impossível você não estar sempre dialogando ali com, né, as questões da ilicitude, tá do lado, né? É o vizinho, né? É o outro, e vem pedir uma coisa, vem pedir outra. Ou da ilicitude pode ser, às vezes, né, desde questão ambiental, questão de tráfico, ou é ilicitude dentro do poder público, o cara que vem pedir a propina, ou o outro que quer vender a facilidade, né? E a gente tem que entender o que a gente quer. Estava conversando com o Luiz, né? Um pouquinho mais cedo agora. E é todo um processo, né? Que vocês estão trilhando, de conversas, de pensar. Eu costumo falar assim, quando eu estava lá em Altaz, lá no Taquara, semana passada. Aí eu brinquei com eles, né? Como é que faz para a gente chegar daqui de Altaz até Maués? Mas eu quero ir a pé. Não dá, tem que passar rio, é muito difícil e tal, mas nós vamos a pé, né? Vamos a nada e a pé. Vai demorar sei lá em quanto tempo, tá bom, mas a gente, só para visualizar isso, né? Aqui eu vou fazer a mesma, o mesmo, como é que chama? O mesmo pensamento, né? Vamos dizer, a gente tem que chegar daqui né? Lá no México, temos que ir daqui para o México, tá? Como é que a gente faz? Sei lá, né? Passar e vai, se for de carro de um jeito, se for pedindo carona de outro. Mas por que eu pego e uso essa analogia? Porque a gente tem que ter um horizonte, né? A gente tem que saber que a gente quer chegar em Maués ou no México, ou seja lá onde for, mas a gente tem que saber que está lá e tem que trilhar naquele rumo, ainda que esteja longe. Eu nem sei quando vou chegar, aqui tem muita dificuldade, tem rio para passar, Jacaré, sei lá o que, né? Mas se a gente perder esse rumo, as coisas desandam, né? Tem até uma frase que fala, né? Se eu estiver correndo mais para o lado errado, não adianta, tem que correr para a meta certa, né? Então, tudo isso eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Para onde é que eu quero caminhar? Né? Qual é a essência, né, do que eu quero fazer?
senão a gente se perde em coisas pequenas. E aí eu estou pegando um monte de temas que me lembrar assim, saindo até um pouco, saindo não, né? Fazendo uma parte introdutória assim, de tudo isso. Eu falo isso de essência, porque eu vou voltar para o direito, depois eu falo de outras áreas de conhecimento. Vamos lá, os povos indígenas, né? Tem toda essa luta por valorizar a sua cultura e sua tradição, e luta pela educação. Mas uma vez que ele luta pela educação e ele chega na universidade, ele chega numa universidade totalmente deturpada, que muitas vezes vai descaracterizar sua própria cultura, né? Negar, ridicularizar, desconstruir. Muitos jovens, né, vão à faculdade e começam a aldeia, às vezes, a comunidade esperando, às vezes, um retorno, e nada, a pessoa sai e vai para outro canto, talvez até se torne um ponto. Né? Por quê? Porque eu tenho feito um pouco dessa leitura, né? Eu acho que as coisas estão perdendo muito a sua essência. Vou falar do direito, por exemplo. Qual é a essência do direito? Né? Estou falando da área que eu estudei. E a minha faculdade, eu acho. Eu também não fui um bom estudante, mas também o que me ensinavam lá eu acho que era péssimo. Então os dois. Eu já não era bom estudante e o que me ensinaram era muito ruim, então casou a falta de vontade com aquela coisa. Ensinava, o que ensina a faculdade de direito até hoje? Está mudando um pouquinho. Processo civil, processo penal, isso tudo aí é instrumento, é como se eu fosse morder a faca. Eu não vou comer o garfo, eu não vou comer a faca, nem a colher, nem o prato, eu quero comer a comida. E qual que é a comida de uma faculdade de direito, a sua essência, né? É você ajudar a resolver problema, resolver conflito, levar a paz. Isso deveria ser a justiça, não é isso? Né? Levar a justiça e tal. Você não aprende nada disso na faculdade. Você não tem uma aula de mediação de conflito, de resolução de conflito, você não tem nada. Sabe assim, e se tem, a optativa da optativa, ou fala de qualquer jeito. E aí de novo, eu estou assim partilhando muito, porque hoje eu estou de férias, então eu estou de feriado, então eu estou partilhando muito com vocês, conversando muito. Eu fui descobrir o ano passado, sempre achei que eu não gostava de direito. Sempre achei que eu não gostava. O ano passado eu descobri que eu gostava de direito. Por quê? Eu não gostava do que me ensinaram na faculdade. Mas do direito eu gosto. Comecei a aprender justiça restaurativa, estava falando das APACs, né? São modelos de cumprimento de pena que tem em Minas, tem mais de 40, né? Um modelo muito mais humanizado, né? Que volta para a essência, né? Para que você pune uma pessoa? Você não pune uma pessoa só porque você quer ver o mal dela. Em tese você quer ver ela ficar bem. Ela fez uma coisa errada, você quer que ela se renove, né? Que ela reflita. Você não quer, se fosse só fazer o mal, era só dar pena de morte, como tanta gente defende e que não me parece um caminho muito adequado, né? Mas enfim, eu estou falando isso porque eu vou entrar em outras áreas. O que faz uma faculdade de agronomia hoje? Estou falando porque eu conversei com estudantes da Exalc, da USP, que em tese é referência em agronomia, do 5º ano. O cara não tem uma aula de agroecologia na faculdade. E se tem, é o professor que vai falar que isso é coisa de hippie. É de hippie, entendeu? É aqueles caras lá, bicho grilo, que gosta disso aí. Aí, o que seria a essência de alguém que planta? Ou seja, a agronomia é plantar, né? Seria levar alimentos saudáveis para as pessoas. A pessoa aprende a aplicar veneno. É isso que ele aprende a fazer na agronomia. Fazer cálculo e aplicar veneno. Quanto você coloca de calcário no hectare de terra, quanto que é a fórmula X, Y. Eu estou meio que sendo exagerado um pouquinho, mas essa é a grande realidade, né? Se você vai para a medicina, é a mesma história. O que a medicina deveria ensinar? Formas de você manter a sua saúde, né? Deveria priorizar as coisas naturais. O médico deveria saber tudo sobre plantas, sobre métodos naturais de cura, e depois, se não resolver, ele aplicar os alopáticos, né? Os químicos. Eu estou estudando tudo isso aí também, né? Já que o direito eu não gostava, eu fui estudar outras áreas. Você vai pegar, eu cito essas coisas porque eu fiquei perplexo quando eu fiquei sabendo. Você pega o bendito do pantoprazol, omeprazol, né? Toma que nem chá, está doendo o estômago e tal. Isso aí, ele reduz sua captação de B12, ele aumenta sua tendência de ter Alzheimer e demência. Você tomar um bicho desse, né? Negócio de estômago. E se você tomar um
um suco de batata doce com ovo e gengibre, ele resolve muito melhor do que qualquer omeprazol e pantoprazol. Mas o médico não sabe disso. E se você for no SUS, ele vai te dar o pantoprazol e omeprazol. Pior ainda, se você for na aldeia indígena, ele vai fazer a mesma coisa. E ainda vai ridicularizar o leite do Amapá, vai ridicularizar o nônio, ou seja lá o que o povo usa, né? A língua do pirarucu, como é que é a folha do pirarucu, que é a corama, né? O pessoal usa, que são coisas maravilhosas, entendeu? E eu lembro, por exemplo, quando eu atuo na saúde indígena, agora o MPF está se reestruturando, né? Aqui, graças, depois de 7 anos de briga, agora a gente tem 3 procuradores atuando por 6ª Câmara, que são os temas de direitos dos povos indígenas tradicionais aqui no Amazonas. Inclusive, dia 22, a gente vai fazer uma reunião, convidar o pessoal para apresentar os novos, né? Mas, quando eu estava atuando com saúde, eu ficava nessa dúvida. Eu falava, eu não sei se eu obrigo esse povo lá. Não, no fim a gente acabava brigando porque é o direito, né? Pau dele, né, que não está indo, o médico, o enfermeiro e tal. Só que sabendo que ele vai fazer essa leitura, né, vai enfiar esse tipo de medicamento, ou assim, porque eu conversei isso muito com os coordenadores de DC, que agora são um movimento indígena, né? Com alguns deles. Vocês têm que voltar a valorizar a cultura, né? Vocês têm que voltar a valorizar a medicina tradicional, a medicina indígena. O SUS já tem as práticas integrativas. O SUS do Rio Grande do Norte tem um curso online sobre plantas medicinais, né? Por que a gente não tem um curso sobre as plantas medicinais amazônicas ou as práticas, né, indígenas de experiência para os próprios AIS, Agente Indígena de Saúde, a ACS, então na cidade, né? Os técnicos de enfermagem, todas essas questões, né? E se perde isso. E aí você vai para a área de arquitetura e construção, é a mesma história. Os caras não veem bioconstrução lá, não trabalham quase a sustentabilidade, é muito mais estética, não sei o que, lá, não sei o que. Pode estar mudando alguma coisa? Pode, mas está muito ruim, né? Eu converso com, não sei se vocês conhecem o Simão é professor do IFAM de agroecologia, esposo da Simone. E ele estava estudando, que nem eu, assim, né? Da agroecologia, estava estudando bioconstrução e tudo mais. Aí ele começou a fazer arquitetura, porque ele queria, inclusive, ter mais elementos mesmo técnicos, né? Para poder defender. Ele falou que não tem nada na faculdade de arquitetura, assim, praticamente sobre bioconstrução. Entendeu? Ele está cavocando a casa dele, que fez a casa toda a bioconstrução, dá o adobe, não sei o quê, mas, assim, entendeu? Nesse modelo. Enfim, esse grande apanhado, né, para dizer, isso eu falo, os colegas do MPF, estavam falando dos calouros da UFAM, uns 100 e poucos que entraram agora no meio do ano, né, estava falando com eles também, para a gente tentar sair das caixinhas, né? A gente está muito ainda em academia, ou às vezes, né, nos vários espaços, muito, ainda mais na minha área, né, no direito, muito atrelado às caixinhas, entendeu? Aos métodos que a gente já conhece, de soluções, e às vezes a solução não é esse caminho, né? Pode ser outras que... Vou dar só mais um exemplo. Eu estava lá, estou tentando, fico sonhando assim, né? Estava lá na aldeia Taquara, tem um conflito lá entre os fazendeiros e indígenas em Altaz. E teve tiro e tal, teve várias coisas lá, né? E a gente foi para lá fazer mediação, porque não é uma situação simples lá. Tem muitos fazendeiros, tem gente que está lá há 60, 70 anos, né? Tem os indígenas, aquela situação difícil, tem indígena com búfalo, tem fazendeiro com 10, 20 búfalos, tem outro que tem 500, sabe? É um negócio assim, difícil de mediar, né? Se você for para a linha padrão, vamos dizer ali, você teria várias linhas padrões ali, né? Tipo assim, não, vai demarcar isso aqui e vai tirar todo mundo. Se ali, né, naquele cenário do Taquara, por exemplo, eu acho que seria um caos, seria morte ali, né? Eu tendo a acreditar. O outro lado também, não vai demarcar nada, também não vai, né, defender. Também isso não é o caminho.
estava dialogando lá com eles, a gente não tem essa solução. Mas começamos a pensar, aqueles búfalos, vocês já foram apontados, aqueles búfalos, fica tudo na beira, assim, centenas, aí a soreia, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo os indígenas também já estão criando, como é que fica isso? Tá? Aí começamos a tentar pensar assim, será que não tem, né, soluções que sejam piloto e que tragam as pessoas que querem resolver isso, né, para o mesmo lado? Entendeu? Aí a gente começou a pensar, você não tem lagos aqui? Tem 2 lagos aqui. E tá, como é que é usado? Ah, não, hoje está assim, o búfalo assoreia, o peixe foge, não sei o quê. Tá, mas dá então para a gente trabalhar de, talvez, fazer alguma técnica com o búfalo, né? De melhorar a criação dele para não ficar tão degradante, né? Para o meio ambiente, não sei o quê. Podemos pensar, não sei o quê, será que daria para tirar pelo menos dessa área do lago? Pode ser. Essa área do lago é de quê? Não, os indígenas usam, mas é o fazendeiro X que tem a fazenda na boca, não sei o quê, não sei o quê. E a mediação é todo mundo. São um grupo de uns 20 fazendeiros lá. Fazendeiro que a gente fala pequeno, né? Mais o seguinte. Mas você já viu falar do manejo do pirarucu? Tem pirarucu aqui? Tem, não sei o quê, não sei o quê. Olha, o pessoal do Juruá, o pessoal do Médio Solimões, não sei o quê, estão manejando pirarucu, tirando uma renda super legal e protegendo. Né? Será que a gente poderia pensar aqui em reservar esse lado para manejar? Entendeu? Talvez construir junto entre vocês e tal. Estou falando a realidade de lá, né? Não é? Isso não tá... Aí eu vi que meio que assim, o pessoal ficou meio aéreo, assim, porque cada um esperava a solução para si, né? Para si, né? Tal, assim. Aí eu vi que, pelo menos, né? Aí o que acontece lá também no Taquara? Como os búfalos ficam na beira, a água acaba ficando barrenta e o pessoal, principalmente indígena, não consegue beber. Mas o búfalo na beira, uma boa parte dos fazendeiros, também dos próprios indígenas, mas queira ou não, os fazendeiros têm mais dinheiro. Bom, então será que os fazendeiros não podem ajudar não? Pegar e fazer uns poços artesianos para os indígenas, para eles terem uma água de qualidade, sabe? E a gente tentando ali, nesse cenário, construir algumas soluções. Tá, a gente está falando lá da área de floresta, da área de lago. Vamos voltar para a cidade. Como é que a gente trabalha com esse cenário da cidade? Porque é um cenário que eu estava falando lá, que vai também, tem outros relatos lá, né? Lá tem crimes ambientais, madeira, o búfalo, também relatos de tráfico, que tem tudo quanto é canto, né? Conflitos, teve tiro de um fazendeiro ou capataz lá com 2 jovens indígenas, não sei o que. Esse é o cenário lá. Se você traz para a cidade, não é muito diferente, né? Assim, é mais fechado e tal, mas você vai para qualquer bairro, você vai ter um conflito ali, né? Ocupação, tráfico, né? Ilicitude, às vezes uma área verde desmatada. É um cenário micro, né? Daquilo que está acontecendo lá. Eu gosto muito de trabalhar com os benditos dos pilotos, sabe? Você fazer pequenas sementinhas, pequenas árvores assim, pequenas, né, iniciativas que mostrem que são possível ter alguma coisa diferente, que é possível, e a partir daquela coisa os demais ao redor possam começar a ver, né? Isso a gente começou a fazer com a tal da Catraboa, né, aquela comissão de alimentos tradicionais do Paulo do Amazonas, lá em 2018, na verdade começou em 2016. 2 anos depois, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas é um mecanismo de fortalecer a venda da produção dos indígenas, agora também quilombolas e ribeirinhos, para a prefeitura, para o Estado, para a sua própria alimentação escolar. A gente conseguiu destravar a questão sanitária, eles podem vender o peixe, farinha, galinha direto, tira do lado do local da escolinha, né? A gente começou a fazer isso em 2016. 2 anos depois, ainda não tinha tido resultado ainda, mas estava indo para Maués ou para o México, né? A gente sabia que estava caminhando. E em 2018 teve a primeira chamada pública de São Gabriel do Cachoeira. 3 indígenas agricultor familiar se cadastraram na chamada pública. O pessoal queria morrer, né? Tipo assim, nossa,
que a coisa deve caminhar. Eu sei que no ano seguinte já tinha 60, e no ano 2000 estourou a pandemia, né? Recrudesceu, tá? Eu sei que hoje o negócio está 19 estados do Brasil já estão fazendo igual. No Amazonas já tem um monte de município fazendo, comprando. Só a Barreirinha, se eu não me engano, o pessoal do Saterê, comprou R$700 mil de quilombolas e meios indígenas na agricultura familiar, né? E gerando renda na ponta. E isso é o que? É o que eu falo, não é só gerar renda na ponta, não é só alimentação escolar, é aquela força, né? Aquela fortaleza de uma renda lícita, uma renda legal, que vai ser o contraponto, o garimpo, o desmatamento, o tráfico. A coisa na cidade é igual, não é diferente, você tem que ter outros mecanismos, né? Conversando. Não adianta só, a insegurança pública, a insegurança pública. Tem até um coronel de São Paulo que falava assim, ele já aposentou, vale muito mais o dinheiro investido em aspectos sociais, né, para a segurança pública, do que o comando e controle, em termos de resultado, né? Ou seja, de você, não é simplesmente você não ter polícia, precisa, né? Mas ele fala, tem muito mais resultado o dinheiro em política pública para a segurança pública do que o dinheiro em polícia, porque de fato a polícia, ela quando ela age bem, ela simplesmente ajuda a manter aquela situação estabilizada, vamos dizer assim, né? Uma situação, mas é com aquele receio, né? O medo, né? Da punição, aquela situação. Em geral, não se constrói um bem viver através dessa pressão policial. Então tem que existir tudo mais. E esse bem viver geralmente é bem viver pelas relações, né? Ali ao redor, pelo que se constrói. O que eu tenho essa coisa da cidade, assim, o que eu sonho muito na cidade, né? Eu sonho muito com as benditas das ordens comunitárias urbanas. O que a Catrapoa, em tese, está fazendo no interior, nas aldeias, nas comunidades principalmente, dá para fazer na cidade também, porque você tem DAP urbana, CAF urbana, que são os documentos que precisam, né? Mas, além disso, né, dá para você garantir soberania, segurança alimentar. Hoje, 10 a 15% dos alimentos no mundo inteiro já são produzidos na cidade, em ambiente urbano e periurbano, né, cidade do entorno. Isso já existe em Piauí, né, Maringá, Rio de Janeiro, né? Eu sempre falo, a bendita da Avenida das Torres, né? Tinha que botar ela inteira de agrofloresta ali, de horta, né, com produção, né? E gerar renda, né? Botar o pessoal para poder trabalhar com aquilo ali, pensando primeiro na questão da própria alimentação, né? Isso não é só uma questão de gerar renda para quem está precisando, pega a galera migrantes e tudo mais, né? A galera que está na cidade, indígenas da cidade, todo mundo, mas é uma segurança para a própria cidade, né? Todo mundo lembra da pandemia em Manaus, todo mundo teve que correr para o supermercado, aquela loucura, né? Não tinha alimento, né? Lembra uma época que estava desse jeito? Você ter produção de alimentos na cidade é segurança, né? Alimentar para todo mundo, não é só para pobre não, né? Entendeu? Para rico, para todo mundo, porque o rico, tudo bem que ele pode pegar um avião, né? Que ele pode comprar o seu alimento, mas na hora do vamos ver, nem o rico ele conseguia sair daqui, porque não tinha nem voo, né? Entenderam assim? Então, as perspectivas que a gente tem, né, elas têm que mudar um pouco. E geralmente quem tem muita grana, uma boa parte, assim, ele está muito isolado, né, vivendo para si. Eu estava lendo, só para fechar, estava lendo uma matéria dos grandes bilionários do mundo, de um cara que foi chamado para conversar com eles. Um desses mega cara da informática, uma matéria um jornal aí estrangeiro. Eu tento ler um pouquinho também de coisa de fora, porque se só ler as nossas notícias aqui, a gente fica meio bitolado. Então eu tento ler um pouquinho de cada lugar. Por exemplo, você lê as matérias da Al Jazeera, que é um jornal do Oriente Médio, você parece estar em outro mundo, porque as notícias dele lá é outra realidade. Sabe assim, as coisas vão acontecendo lá, galera morrendo e tal. Você não sabe aquilo, não passa em lugar nenhum.
Mas tudo bem. E ele estava falando que ele foi chamado, levaram ele. Você topa lá conversar com esses 5 bilionários aqui, esses caras donos do Google, esse povo, sabe? Ah, top. Então tá. Então o esquema vai ser o seguinte: vai ser num local que eles vão indicar, você vai pegar um jatinho que a gente vai dar e você vai lá conversar com ele. E ele foi conversar com esse pessoal. E o pessoal começou a perguntar para ele. Ele era um dos. Esse cara foi conversar com eles? Esses grandes visionários da informática. Depois eu posso tentar resgatar a matéria que ele quiser. Está em inglês, né? Hoje joga no tradutor lá, a gente vê fácil. E ele falou que o pessoal começou a perguntar para ele qual que é o futuro do. Como é que chama essas coisas assim? No mundo virtual, metaverso, não sei o quê, tal. E ele começou a achar estranho e falou: rapaz, esses caras sabem disso, né? Porque eles estão vindo me perguntar. E esse papo, no fim o papo foi andando. Sabe o que eles queriam dele mesmo? Queriam saber como é que eles fariam para viver fora da Terra. Como é que eles conseguiriam construir um módulo, talvez na Lua ou orbital, em caso da Terra dar chabu, né? Da Terra pifar, né? De não ir para frente, né? Não sei o que. Olha o nível do pensamento desses caras. Você está entendendo? Esses caras são os caras que estão comandando quase a nossa mentalidade. Eu não sei se vocês têm essa noção, né? Se você usa Instagram, Facebook e YouTube, tudo isso é induzido. Tem lá os algoritmos, você bota uma coisa, ele te indica outra, e vai tentando te induzir para onde ele quer te levar ali. É um instrumento, a gente tem que usar, mas. E são eles que fazem essa. Tem até um documentário chamado Dilema das Redes, a galera que construiu esses aplicativos fala como é que funciona. É sinistro, dá medo, assim, né? E esses caras, é isso que eles pensam, sabe? Eles pensam assim, ó, eles não estão pensando como é que eu vou salvar a Terra, né? Desculpa. Eles estão pensando como é que eu vou me salvar. Olha a loucura. Então, assim, não dá para ficar esperando, sabe, cair do céu essa solução. É a gente que tem que construir. E para mim, essa solução ela está embaixo. Ela está aqui mesmo, né? Ela está na rua, no bairro, né? Na hortinha comunitária, sabe? Essa coisinha pequena que mostra essa semente crescer. Eu acho que a gente está aqui também, né? Acho que eu viajei muito, mas acho que era o momento de viajar com vocês. Obrigada, Fernando. É muito desafio para nós pensar, mas depois do debate nós vamos nos provocar também, além de provocar. Então, doutor Sandoval, agora é o senhor. Doutor Sandoval, quanta formalidade, né? Mas deixa eu olhar. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte: todos aqui moram em Manaus? Quem mora em Manaus, levanta-se o braço. Então, e os outros moram em onde? Roraima, Belém. Roraima, Belém, tem gente de São Paulo. Meu Deus, tem gente. Puxa, vocês vieram de longe. Então, o que acontece? Diga assim, porque a gente vai refletir aqui sobre uma realidade que diz respeito ao saneamento. É claro que ela impacta todo o Brasil, todo o mundo, né? Mas eu vou tentar focar, pelo menos na última parte ali, aspectos especificamente sobre Manaus, né? Para a gente ter uma ideia assim do que está passando aqui. Então, ontem eu estive no Grito dos Excluídos. Alguém aqui teve no Grito dos Excluídos? Tem bastante gente aqui. E aí eu lembro que na missa lá que o Dom Leonardo celebrou, a primeira frase que ele diz é: a vida em primeiro lugar. Né? Essa foi ele começou digamos, a homilia e na reflexão dele com essa frase: a vida em primeiro lugar. E aqui, quando a gente fala de saneamento, de fato a gente fala de vida, né? Água é vida, né?
E a gente sabe que a água representa isso, porque a água, se não tiver água, se não tivermos água, né, não existe vida. Né? Digamos que os aspectos essenciais para que exista a vida é exatamente a água. A gente sabe que 75% do planeta é água. O nosso planeta Terra, o que existe do planeta é água. E o nosso corpo também, né? O nosso corpo também, a gente sabe que em torno de 75% é água também. Eu acho interessante essa analogia, essa coincidência, né? Entre o planeta e o nosso corpo. Né? 70% do planeta é água, 70% do nosso corpo é vida. Parece que tem uma sintonia, né? Uma sintonia assim, entre o nosso corpo e a nossa vida pessoal, particular, né? E aquilo que diz respeito ao planeta de forma mais abrangente, mais universal. Né? Então, bem comum. Né? A gente sabe que também a água é um bem comum. E aí, eu gostaria assim, de fazer uma provocação para vocês, de perguntar assim, de forma assim, muito rápida para vocês, o que seria bem comum. Porque se fala muito nessa palavra, né? Bem comum. Mas será que nós já chegamos a pensar o que seria isso? Bem comum pode ser considerado o bem, tanto para os seres humanos quanto para as outras espécies. Perfeito. Perfeito. Alguém mais gostaria de contribuir sobre o que seria bem comum? Uma pessoa, Beleza. Então, por aí a gente já vai percebendo que, não sei se tem mais alguém que quer me falar, a gente pode perceber aí que a água, sendo um bem comum, ela é um bem da coletividade. Né? O problema é que essa palavra bem comum e o significado do bem comum que todos nós falamos aqui está cada vez mais enfraquecido no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade contemporânea. Esse significado bem comum está sendo cada vez mais como que sendo desconstruído. E por quê? Porque a gente está numa sociedade que não valoriza o bem comum, pelo contrário, valoriza o bem particular. Né? Então tem algumas palavrinhas aqui, abaixo dessa palavra bem comum, que são palavras que remetem ou arremetem contra esse significado de bem comum. Por exemplo, apropriação. Apropriação, do ponto de vista da apropriação privada, né? Deixa de pertencer a uma coletividade e começa a pertencer a uma empresa, a uma pessoa, enfim. Privatização tem esse sentido de se apropriar também, de se privatizar algo que é comum. Né? Mercantilização é outra palavra também que é bastante assim, tem a ver com a nossa realidade de hoje. Nós vivemos num país, numa sociedade em que o sistema de produção é um sistema capitalista. A tendência é o quê? Mercantilizar tudo, transformar tudo em mercadoria, transformar tudo em dinheiro, transformar tudo em produto de compra e venda. Né? Essa é uma lógica muito acentuada que a gente vive na nossa sociedade capitalista. Portanto, esse bem comum está sendo cada vez mais desconstruído por essa nossa sociedade capitalista. Embora a gente saiba que a própria sociedade capitalista, para ela sobreviver, ela precisa desse bem comum. Né? Se você for observar bem, as empresas que fazem privatização, elas existem em função de alguma coisa que foi construída comumente, coletivamente. Por exemplo, a privatização de uma empresa pública, né? É algo que era comum, algo que era construído a partir do esforço, do trabalho de uma coletividade e
foi apropriado pelo capitalista, por aquele que quer transformar aquilo em mercadoria e transformar em riqueza para ele, né, para se apropriar. Quer dizer, por mais que a nossa sociedade não goste, queira desconstruir o significado do bem comum, ela como que está sustentada a partir desse bem comum, é uma contradição, né? Sustentada, como que sobrevive a partir dessa força do bem comum. Então, a ideia é exatamente se apropriar daquilo que foi construído coletivamente, porque já está construído, né? Porque já está construído, já está bem feito, já está, né, organizado, já tem estruturas. Então, se já tem tudo isso, então a ideia é se apropriar de tudo isso. Então, eu acho que para mim é uma contradição bastante interessante, importante, né? E aí, uma prova de que essa água também é o bem comum e é vida, né? A gente percebe aqui, por exemplo, né, essa água que representa 70% do planeta, a gente percebe aqui que 97% do próximo, 97%, 95% ao contrário, né? Salgada é 97,5% e doce é 2,5%. Então é muito reduzida a quantidade de água doce que tem no planeta, que está aí para nós, para ser o nosso bem comum, que é bem comum, que é para sustentar todos, né? A vida de todos, né? No outro slide você vai perceber o seguinte, que essa água doce, 2,5%, 29%, 30% está no subterrâneo, em torno de 1% está na atmosfera, ou seja, aquela água que a gente utiliza, né, para as nossas atividades, para os nossos meios de, né, agricultura, indústria, saneamento básico, beber, enfim, para a questão sanitária e tudo, quer dizer. Então, o que a gente tem aí mais acessível, de forma mais, digamos assim, mais próxima de nós, é uma quantidade muito reduzida. Então, aquela ideia de dizer, olha, a água é infinita, esse recurso natural é infinito, é muito equivocado essa ideia, né? Muito pelo contrário, é muito reduzida, né? E aí a gente vai ver, passando para outro, a gente vai verificar o seguinte, que essa água que nós utilizamos, na verdade, quem utiliza a maior parte dela é a agricultura. 70% da água consumida é a agricultura, dos nossos afazeres domésticos, somente 10%. Né? Então, observe que a partir daí a gente já pode colocar um questionamento sobre a qualidade da nossa agricultura, a forma da agricultura se sustentar, né? O modelo de agricultura que a gente tem no nosso país e no mundo, né? Que consome muita água, né? E quando essa agricultura é baseada em produtos de agrotóxicos, né? Então piora mais ainda, porque essa água vai ser poluída, vai sendo lançada nos rios, vai como que matando o solo e vai prejudicando esse bem comum, né? A indústria também, vocês percebem aí que isso é muito importante, porque nós aqui temos a Zona Franca de Manaus, né? A gente tem mais de 500, 600 empresas, grandes empresas, que uma grande parte dela utiliza bastante água, sustenta a parte da água. Então, a gente percebe aqui que a utilização da água pelas indústrias é muito forte aqui na cidade, né? Isso eu acho que é importante. O próximo aspecto eu vou colocar o seguinte, né? De forma muito rápida eu coloquei o seguinte, né? Algumas conferências, de forma assim algumas conferências ao longo da história, né, da civilização, da humanidade, que tocaram no tema da água, que se preocuparam com a questão da água e que tentaram estabelecer diretrizes para que a água continuasse sendo um bem comum, para que a água continuasse sendo usada de forma adequada, acessível
um olhar para o futuro, exatamente preocupando-se com será que nós, né, vamos utilizar tudo, destruir tudo aqui, e as gerações futuras, como vão ficar, né? Então ele já começa a trazer para a nossa reflexão esse tema das gerações futuras, inclusive que vai repercutir bastante no que a gente chama de desenvolvimento sustentável, aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que é, teoricamente, é um pouco isso, né? Satisfazer as necessidades das atuais gerações, do presente, sem comprometer as gerações futuras também, satisfazendo as suas necessidades. Então tem que manter esses recursos naturais para a gente e para as outras, né? E aí vai passando aqui, tem a conferência do Rio de Janeiro, de 92, no outro slide 8, né? Tem essa Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2010, que é muito importante, resolução 064, 292, que foi a Assembleia que reconheceu a água e o saneamento como direito humano, né? Isso é o direito sobre a água e o meio ambiente de Dublin, na Irlanda, em 92. Por que eu gostaria de trazer de volta ela? Porque foi nessa conferência que se estabeleceu que a água teria um direito, um valor econômico, né? Então, a partir do estabelecimento de um valor econômico para a água, né? Então aí começou então a crescer os olhos das grandes empresas, né? Que, opa, se tem valor econômico, então vamos começar a pegar essa água para a gente vender, né? Para a gente vender e aumentar, acumular a nossa grana, a nossa riqueza, né? Professor, pode-se dizer então que o tiro saiu pela culatra nessa conferência? Pode-se dizer isso, é que a conferência ela tem vários interesses ali presentes, né? Tem muitos interesses ali. A conferência da ONU, né? E o que prevaleceu foi esse. O interesse econômico. O interesse econômico, né? Esse foi um aspecto que foi meio complicado da gente considerar. Hoje a gente critica bastante essa determinação, né? Outros aspectos foram bons, foram interessantes, mas esses especificamente há muita crítica, né? A gente se critica bastante isso, que na medida em que colocou um valor econômico na água, então pronto, as empresas cresceram os olhos, né? E aí começaram a procurar em todos os países onde tinha mais água. E onde é que tem mais água, pessoal? Qual o país que tem mais água, né? O Brasil é o país que tem mais água, né? Nós temos 16% de toda a água do planeta, e desses 16%, 70% está aqui na Amazônia. Desses 16%, 70% tem o rio, desses rios enormes, gigantescos. Então, não é à toa que aqui digamos assim, é um grande alvo dessas grandes empresas. Não é à toa que o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário é privatizado aqui na cidade de Manaus, exatamente que tem consumidor, tem água à vontade, tem consumidor, a maior cidade, né, da Amazônia. Então, exatamente por isso, porque há um interesse econômico atrás da água, né? E aí, concluindo aqui, sobre a diretrizes nacionais do saneamento, a Lei 11.445 de 2007, que foi estabeleceu-se a Lei Nacional do Saneamento, né? Aí depois vem aqui a Declaração de Belém, esse ano já teve a Declaração de Belém, onde foi criada a REDA, né? Rede Amazônica de Autoridades de Água, para refletir, para cooperar, para criar uma cooperação entre os países amazônicos, no sentido de estar cuidando das águas e tornando-a acessível, né, para toda a população. E aí eu tenho aqui essa parte que eu já falei para vocês, né, quando a água foi estabelecida como direito humano, aqui em 2010, tem aqui a quantidade de países que apoiaram ali
a quantidade de países que se abstiveram, usufruir dos outros direitos. A gente tem que ter primeiramente a água, ou seja, garantir a vida para poder usufruir dos outros direitos. Por isso que ela é fundamental. 122 países a favor, 41 abstenções. Essas 41 abstenções geralmente são os países, né, mais, digamos assim, capitalistas, que têm um sistema capitalista mais forte e que tem uma forte tendência à privatização, né? Então eles sempre se colocaram como que resistentes, né, a transformar a água em bem comum, né? Transformar a água, no caso, em direito humano. Então a apropriação privada para eles é que vale a pena, né? Aí depois a gente tem aqui no 10, né, algumas obrigações diretas do Estado, né, em relação a esse direito de respeitar, de proteger, de garantir, fornecer adequadamente, fornecimento adequado da água, né, quantidade suficiente, qualidade suficiente, acessibilidade, né, tem que ser acessível para as pessoas pobres, para as pessoas mais pobres, acessibilidade de respeito à distância, né, de você conseguir água, não pode passar de 1 quilômetro, né, para você conseguir água, acessibilidade no sentido de não prevalecer discriminação de raça, discriminação étnica, né, que todos seriam iguais, teriam que ter acessibilidade, né, a essa água. Aí tem aqui rapidamente esses níveis de realização, que é, né, nível de sobrevivência, que é só para beber água por pessoa, né, no caso aí, de 2 a 4,5 litros por pessoa, só para sobreviver. Aí tem o nível fundamental, que é de 20 a 25, é mais para beber e para, digamos, completa, que é suficiente para você satisfazer as suas necessidades mais básicas, né? Aí tem acima dos 5, dos 100, você já passa então daquilo que o direito humano garante, porque já é para desperdiçar, já é para usar água assim, para além daquilo que é básico. E aí entra nessa dinâmica aqui, já tem alguns minutos. Beleza. Aí a gente nessa dinâmica, dentro disso que a gente falou, tudo aparece dois lados, né? O lado das grandes empresas de saneamento, empresas de bebidas, né? Empresas engarrafadoras, superpotências mundiais, agências financeiras, para as pessoas sociais, tem as comunidades rurais, urbanas, ambientalistas, povos originários, comunidades tradicionais e ribeirinhas, lideranças. Para esse pessoal, a água é um direito humano que deve ter deve estar acessível a todos, com uma gestão adequada e eficiente do Estado, né? E as comunidades teriam essa obrigação de gerir essa água e torná-la acessível, né? E aí joga aqui um pouquinho, pessoal, para a nossa situação de Brasil, como é que está diante dessa situação do direito humano. Temos aqui o Sistema Nacional de Abastecimento de 2021, que é o mais, eu estou aqui do 13, né, no slide 13, esse sistema aqui é o mais recente, um dados mais recentes, né? A gente percebe aqui a população e a gente vê que Norte e Nordeste é onde tem de fato, onde a situação do acesso à água potável e ao esgotamento sanitário estão mais, digamos assim, mais precárias, né? Vocês podem olhar aqui que até no Brasil, quando a gente considera o Sul, o Centro-Oeste, com 89% da população, quando chega no Norte e Nordeste, então as coisas começam a ficar bem graves, né? No caso do Nordeste, 74% da população tem acesso à água, e no caso do Norte, somente 60% da população tem acesso à água potável, né? Então isso é muito grave. A gente está lidando com isso atualmente, buscando universalizar. No esgotamento sanitário, pessoal, a situação é mais grave ainda. Na verdade, é grave
somente 55% da população inteira do Brasil tem esgotamento sanitário, tem um serviço de esgotamento sanitário. Então é muito grave o Brasil inteiro. E aí vamos aí fazer as divisões aí entre as regiões. Tem o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, né, que passam dos 50% da população com acesso ao esgotamento sanitário. Tem o Nordeste, que tem somente 30% da população acessando ao esgotamento sanitário, e tem o Norte, com somente 14% da população acessando o esgotamento sanitário. 14% da população. Isso é uma tragédia muito preocupante, né? A gente pode ver isso claramente aqui na nossa cidade. E aí as perdas, vejam só as perdas de água ao longo da distribuição. É muito grande as perdas, né? Se essa água não fosse perdida, mas fosse acessada para as comunidades, né, para as pessoas, talvez diminuísse bastante ali a falta de água potável. No slide 13, você vai ver o seguinte: isso tudo significa o quê? Esse quadro aí, essa escala que eu escrevi. Saneamento básico adequado. 80% do pessoal que mora no interior, né, nas zonas rurais, não tem saneamento básico. Isso implica o quê? Tanto a água como a questão do esgotamento sanitário. Né? Somente não, né? Cerca de 15 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas sem acesso à água segura. 15 milhões de pessoas, a gente pode ver isso na nossa cidade aqui, né? Muita gente que vive na área urbana, né, em ocupações, né, que não tem acesso à água. Isso é uma realidade que a gente pode ver com muita clareza, né? E inclusive foi feito agora um relatório, né, do estudo da Habitat, né? Mais de 39 comunidades, né? A gente tem aqui, por exemplo, ocupações, mais de 39 ocupações aqui na cidade de Manaus. Todas essas ocupações têm problema tanto de água como de esgotamento sanitário. Então, dentro nas cidades é um problema extremamente complicado, né? Nas áreas rurais, outros 25 milhões de pessoas não têm acesso aos níveis básicos de segurança de água. 2,3 milhões de pessoas, água disponível para beber. E para os indígenas, indígenas é depois. E para a higiene pessoal não tem qualquer tratamento. 2,3 milhões. Então isso é muito, muito complicado. Aí aqui, ó, eu trago aqui muito rapidamente alguns dados sobre os conflitos hídricos no Brasil, tirado do último relatório da CPT, que é mais recente, né? A gente percebe aí a evolução por questionário, porque significa o quê? Conflitos registrados, né? Mas os conflitos não registrados ultrapassa muito esse número total aqui, né? A gente pode perceber, por exemplo, que tem aumentado na Amazônia, de ano após ano. Olha só, até aqui com esses números mais ou menos questionáveis, né, que são bem seguros, a gente pode perceber que na Amazônia está aumentando os conflitos de água, de 66 em 2000 para 78 em 2021 para 92 em 2022. Quer dizer, os conflitos relativos à questão da posse da água, do direito à água, está aumentando. Então, e no Nordeste também a gente percebe que é o que? Nordeste e Amazônia, que são as regiões onde os conflitos por água são mais fortes, né? Aqui as populações mais prejudicadas, que estão mais envolvidas nesses conflitos, são os indígenas. Vocês podem ver, né? 30% desse pessoal, desses 250 conflitos, 30%, né, são populações indígenas. Então, os indígenas são os mais prejudicados, né? Então, mais, digamos assim, confrontados com esse tema da... Em Manaus, a gente percebe que, por exemplo, na Amazônia, eu peguei aqui as capitais da Amazônia, né? A gente percebe aqui que Manaus está aqui no 89º lugar no ranking das 100 maiores cidades brasileiras. Manaus está na 89ª posição, portanto está entre os 20, né? Os
que a privatização que foi feita aqui, né, parece que não. E aqui eu só destaco aqui algumas, digamos assim, manchetes de jornais recentes, né? Poluição de rios e igarapés, mancha o Dia Mundial da Água, né? E aí diretamente na questão do esgotamento sanitário, porque aqui na cidade de Manaus somente 21% da cidade, da população tem esgotamento sanitário, e esse esgotamento sanitário vai tudo para os rios, desculpa, esse esgoto vai tudo para os rios, para os igarapés, né? Então, igarapés e rios aqui na cidade de Manaus estão cada vez, digamos assim, mais defasados, mais agredidos por essa gestão aqui do saneamento, né? Não sei como é que está aqui já. Agora vamos para o outro 20, falta de energia deixa bairros da cidade de Manaus sem água. Isso aqui foi umas 2 semanas atrás. Aqui também, vamos lá passando. Falta de água potável prejudica pessoas de baixa renda na lavagem das mãos, na época da pandemia, né, que a cidade de Manaus era bastante prejudicada, porque a água é muito cara, como vocês viram lá no quadro. A água em Manaus é a água mais cara da Amazônia, com só dessa privatização. Então os pobres não têm direito, não podem estar acessando essa água. Então aqui o pessoal de baixa renda não tinha como lavar as mãos nessa época da pandemia, né? Aí depois, Defensoria Pública pede indenização à Água de Manaus por rompimentos de adutora, que é muito comum aqui na cidade, romper adutoras ao longo da cidade, porque são com falta de serviço, né, adequado. O Ministério Público pede que a Água de Manaus seja condenada por poluição de igarapés. Então, aí são algumas. Águas de Manaus lidera ranking de reclamações na ouvidoria, isso tanto da AGEMAN como do PROCON, né, como todos os órgãos de reclamações. A Água de Manaus é a liderança, está sendo a liderança das mais reclamadas, e a gente vê aqui em várias situações. O direito humano à água e ao saneamento, essas são as empresas que assumiram o abastecimento de água. Leonés Desou, depois tem a Solvi, depois tem a Águas do Brasil, depois tem atualmente a EGEA Saneamento. Então, essa privatização de 23 anos, já teve que mudar várias vezes de empresa, porque não faz o serviço adequado, não faz o serviço que presta, né? E a gente ainda está entre as piores cidades do Brasil nesse ranking. E aí aqui, eu acho que eu já mostrei suficientemente a situação da água na cidade de Manaus, a partir dessa concessão, né? Essa concessão privada, com vários problemas. Se a gente vai lá no slide 30, a gente vai a gente 2012 e a outra agora 2023. Então já teve 3 CPIs na Câmara dos Vereadores para investigar. Isso é um sinal muito claro de que a concessão, a privatização não está dando certo, né? Se sempre estavam com que e olha que para instaurar uma CPI é muito difícil, Se consegue instaurar, é sinal que o negócio está muito ruim mesmo, né? E aí, passando para e aqui só é relativo à última CPI, o que motivou a última CPI, né? É que eu termino, só para terminar 32, só para ter uma rápida, digamos assim, noção, né, da situação da água em Manaus e dessa situação também no Brasil e no mundo. Então, obrigado. Essas informações nos deixam assim meio, né? Assim, uma angústia. Que será da nossa vida? Que será da